E aí, povo, sejam bem-vindos a essa live de hoje. E agora nós vamos falar aí sobre a notícia da semana, que na realidade já falamos semana passada e a situação vem se estendendo. E o que é? É esse papo da Unity aqui com o negócio da cobrança por instalação, né? Eles resolveram mudar o modelo de cobrança deles, que antes era uma questão de tu pagar a licença e também tinha uma questão da porcentagem das vendas do jogo. E eles disseram assim, não, agora, a partir de 2024, nós vamos ter um modelo diferente de cobrança, que vai ser um modelo que jogos acima de X de dinheiro e acima de um X de instalações, a gente vai cobrar 20 centavos por instalação. Aí eles tinham uma tabela lá, uma tabelinha do Pix. Até tinha a piada do Pacu da Unity, né? Não sei se vocês viram, mas eles tinham uma tabelinha do Pix, pra tanto, tamanho tanto, com a licença tal, você vai pagar isso, não sei o quê. Todo mundo odiou isso, porque todo mundo odiou a insegurança, né, de tu não saber quanto é que tu vai pagar, porque é baseado no número de instalações, então se tu pode ter vendido o jogo, mas o usuário tem instalado em vários dispositivos diferentes, instalado, desinstalado, a pessoa não tinha certeza se, por exemplo, a pirataria do jogo iria contar para uma instalação, para o sistema deles que conta a instalação. E eles disseram que, tipo, não, esses problemas todos a gente vai resolver, a gente vai dar um jeito de normalizar, a gente vai saber certinho e a gente vai te mandar a conta certa e não vai ter problema. Eles disseram que a maioria dos desenvolvedores não seriam afetados, por isso a maioria dos desenvolvedores médios, né, pequenos, médios, não seriam afetados. Mas nós olhamos, e tem um vídeo passado sobre isso, né, na live passada, o vídeo já saiu no canal e eu vou fazer esse aqui sair mais rápido também. Que muita gente explicou pra eles como isso ia foder o modelo de negócio deles, como isso era péssimo. Todo mundo odiou, ninguém gostou. Eles deram a impressão de que iam recuar, mas na realidade nós acabamos de entrar no blog aqui, já é dia 21 de setembro, não mudaram ainda. Desenvolvimentos novos que eu tenho sobre essa história, e eu tenho que eu ouvi pessoas falando, ouvi desenvolvedores falando, tá? Tem uma coisa que se chama Iron Source, uma coisa. Ele é uma empresa que serve propagandas em dispositivos móveis, tá? E essa empresa, Iron Source, eles fizeram eu não sei se a Unity comprou eles, versus o contrário, mas eles fizeram uma merger, né? Como é que é? Uma fusão, tá? E algumas pessoas, na época que eles anunciaram isso, e daí depois, posteriormente, analisando a situação, perceberam que uma das cláusulas lá dessa nova política de cobrar por instalação da Unity era que se o seu jogo... e eu vou voltar um pouco, vamos voltar um pouco. Jogos free-to-play foi uma coisa que a gente comentou da última vez. Parece ser muito o caso que a Unity estava de olho em jogos free-to-play, que são jogos que não estariam gerando dinheiro por vendas, né? Mas estariam gerando dinheiro com microtransações, vendas dentro do aplicativo, ou às vezes, sei lá, teriam algum outro tipo de produto ou modelo de negócio associado, que não é o modelo de venda normal do aplicativo como tem, e daí, que nem eu repeti várias vezes, imagino que o pessoal que faz as decisões na Unity lá, de olho nessa grana, que eles olharam assim, eu quero pegar um pouco desse bolo de grana que esses aplicativos que são free-to-play, né? Ou seja, a gente não cobra pra jogar eles não cobram dos jogadores. Eu quero um pouco dessa grana, e daí eles pensaram, se a gente cobrasse por instalação, a gente poderia pegar um pouco dessa grana. Isso é um aspecto, né? Aplicativo free-to-play, por exemplo, poderiam ganhar dinheiro com propagandas dentro. Aí que nós chegamos a essa segunda parte. Essa empresa Iron Source, que agora ela está fusionada com a Unity, ela faz isso, ela distribui propagandas, ela distribui uma rede de propagandas para pessoas que entram no sistema deles, para que ao invés de tu precisar contratar as propagandas para o teu aplicativo, ou enfim, tu mesmo fazer essa coisa, é parecido com o Google Ads lá. Tu bota o Google Ads, o Google te dá a propaganda e te dá o dinheiro. Tu não precisa se preocupar com isso, né? E daí o que a Unity disse? Se vocês têm um aplicativo free-to-play que usa propaganda e adotarem o Iron Source, que é esse nosso sistema agora, vocês não pagam a taxa. E daí o pessoal começou a entender. E daí a gente tá voltando pro nosso papo. E daí vocês vão ter que me dar razão, birutubers,
os malucos que reclamam no Instagram e no TikTok. O que eu tô falando? Que momento é esse da internet que nós estamos vivendo? É o momento que o Twitter começou a cobrar por funcionalidades básicas lá. O momento que o Reddit começou a cobrar pela API. Né? O momento que a gente vê o Google cada vez mais avançando para tentar... eles já faziam isso, mas tentar cada vez mais matar os padrões abertos da internet. Esse é o momento que a Unity está se encontrando agora. Eles assim, ok, eu sou dono de uma coisa de propaganda, eu tenho todos esses usuários cativos, acabei de dizer, olha aqui, ó, esse jogo lindo que eu quero jogar e que ainda não apareceu aqui, eles apostaram na Unity como engine, lançaram um jogo, devem estar felizes que o jogo parece estar fazendo sucesso, eu tenho ouvido falar muito desse jogo, mas daí a Unity disse, acabou a mamata. Vocês vão fazer o que eu quero, ou eu vou dar uma mordida em vocês. E daí vocês vão fazer o quê? Portar o jogo para outra plataforma? Agora que vocês estão começando a ganhar dinheiro, sabe? Então, enfim, tem várias outras análises, muita gente está falando nisso, mas essa é mais uma perspectiva. E daí a gente tem esse negócio da rede de propaganda da Iron Source, tá? Isso, cercamento digital, a conta chegou, gostei muito do Noplox. E o Noplox trouxe outra coisa que a gente falou na live passada, o desenvolvedor, o diretor lá da Unity, que é ex-EA, ele disse, quem não coloca Edge no seu jogo é idiota pra caralho. Ele falou com essas palavras, fucking idiots, ele disse. E agora a gente recontextualiza isso e a gente começa a entender. Beleza. Outro aspecto dessa história. O Iron Source tem um concorrente que é um tal de AppLovin, que é uma plataforma de propaganda. Me parece que a Unity tá tentando desbancar eles. Porque, claro, daí eles vão chegar e vão dizer, ok, tu já tem um jogo na Unity, tu tá ganhando dinheiro, tu tá preocupado que a gente vai te dar essa mordida, mas tu não precisa se preocupar, é só tu passar pra nossa rede de anúncios e daí tu não vai ter mais esse problema. Táticas de mafioso, né? Mas isso acontece o tempo inteiro no capitalismo, mais especificamente na internet. Aqui a gente tem visto isso cada vez mais. Referência Zavak et al., o Reel no Instagram e no TikTok, que se chama O Fim da Internet Livre. Beleza? Só deixa eu dar uma olhada aqui que vocês estão mandando bem no chat antes de eu continuar. E aí, muito boa a jogada, a gente baita propaganda pra Godot. Nós vamos falar disso, Didi. Outra coisa, aparentemente o CEO já sabia disso e vendeu várias ações da empresa. Eu ouvi o pessoal falando sobre isso. Tem uma análise que o CEO já quer pegar seu cheque e mandar a empresa pro saco mesmo e GG. Não sei o suficiente sobre isso, mas é possível. E outra coisa que a gente viu bastante foi ex-funcionários ou até pessoas que são funcionários hoje da Unity dizendo assim, a gente achava uma má ideia isso. E, inclusive, a gente foi contra isso. Teve gente que trabalhou há um tempo atrás e disse, nós estávamos planejando um novo modelo de cobrança e não era esse o plano. Eles trocaram o plano no meio, sabe? O AppLovin colocou um tutorial de como migrar. Curti, beleza. Então, olha só, agora eu queria voltar uma coisa. O que se fala muito sobre essa situação é o quê? Mesmo que a Unity diga assim, fui moleque, errei, fui moleque, volta o modelo ou tá aqui um modelo alternativo que não é tão ruim, vamos fazer de um jeito diferente. Eles foram moleque, eles erraram, e a confiança que eles vão perder das pessoas, que nunca mais vão confiar de fazer seu jogo, tipo, quem tá começando um jogo novo, eu já tô dizendo pras pessoas, pô, não vamos usar a Unity, olha o que os caras acabaram de fazer, sabe? Quem tem um jogo que, tá bem no início, pô, investe na Unity, vai continuar mais 2 anos trabalhando em cima disso. Tem gente que tem jogo pronto e tá pensando, eu acho que é melhor não. Tipo, tem gente que já tem jogo que tá ganhando dinheiro, como por exemplo o pessoal da Among Us, que a gente falou na última live. Eu vou editar um barulho de sus aqui. Eles disseram, porra, não dá. Não dá pra continuar. Tá passando mal, não dá pra continuar. Eles disseram, nós vamos portar pra outra engine. Porque o Among Us, no caso, tem um modelo free-to-play que ganha dinheiro de outras maneiras. Então, o Among Us seria um dos afetados por isso. Então, confiança. Perderam totalmente a confiança. O que me lembrou, desbloqueou uma memória na minha cabeça, e vai ver se vocês lembram disso. A Unity já foi vista como uma engine piada. A Unity já foi vista como bobajada. Como coisa de... E daí tem um elitismo zoado, tá? Mas já foi visto como coisa de desenvolvedor que não sabe o que tá fazendo, de guri novo, que não tem experiência na indústria. Vocês lembram disso? Eu lembro, porque eu falei na live passada que
que eu tava na faculdade perto dos últimos semestres, né? Eu me formei faz mais de 10 anos. E chegou um pessoal numa cadeira lá que era uma cadeira de computação gráfica, que a gente tinha que fazer uns projetos com computação gráfica e todo mundo queria fazer joguinho, né? Tipo, olha pra minha cara de nerdola se eu não queria fazer joguinho. E daí veio um pessoal de uma empresa aqui de Porto Alegre que usa Unity. Não sei se usam ainda hoje, mas era uma empresa que na época usava. Inclusive, eles eram parceiros da Unity, porque eles eram uma empresa grande que fazia coisa com a Unity. E eles ensinaram pra gente, a Unity é legal, eles têm esse modelo gratuito pra estudante, eles têm esse modelo super bom pra jogos que são pequenos, que tu não paga quase nada, ela é super fácil de usar. E na época, eu lembro que era assim, tipo, a gente tem algumas engines foda, pica, a gente tem algumas engines open source, que no caso a Unity também não é open source, e a gente tem a Unity, e a Unity era só pra jogo indie, jogo pequeno, jogo ruim, tinha uma associação com jogos ruins, porque se lançava muito, era fácil de desenvolver, se lançava muito jogo ruim, caça-níquel, assim. Até hoje tem muito jogo ruim, tipo, aqueles jogos, assim, clone de Slenderman, sabe? Tipo, eu vou fazer um Slenderman que na realidade é o Marx que tá correndo atrás de ti, e tu é o capitalista que tem que coletar 7 meios de produção. E daí, se o Marx te pegar, acontece a revolução e tem que começar de novo. Se eu quiser fazer esse jogo, eu faço em 2 dias, sabe? Usando tudo pronto, assim, da loja, usando um código de... Então, tipo, a Unity já foi vista como uma piada, era isso que eu tava querendo dizer. E eu tinha esquecido disso. Porque teve uma época que quando tu abria um jogo e tinha o logo da Unity, tu ficava assim, será que vai ser bom esse jogo? Será que ele não vai ser um clone de Slenderman ruim? Será que não vai ser um jogo que fica te dando jumpscare e tal? E eles superaram isso. Hoje tem jogos grandes que são feitos, tipo, tem jogos... A gente falou, pô, Among Us, Cult of the Lamb... e as pessoas não... o negócio assim, as pessoas nem sabem que foi feito na Unity. Isso indica, tipo, que eles ganharam a confiança suficiente. Porque antes as pessoas ficavam desse preconceito, assim, pelo menos é uma coisa que eu lembro. Eu espero não estar lembrando errado, mas acho que algumas pessoas aí do chat vão lembrar disso, né? E eles perderam isso, tipo... Que mancada, tá ligado? Ninguém disse pra eles, ô pessoal, por quê? Sério? Vocês querem fazer isso? Vocês querem irritar os gamers? Que não são flor que se cheira. Aí vocês resolveram fazer isso, é sério. E daí eles fizeram. Eles foram lá e fizeram. Eu gosto bastante desse jogo também, Paulo Vicente, dos Power Rangers. Exato. E daí, isso que é interessante também, tem um comentário interessante aí. Eles são uma engine boa. Não dá pra tirar o mérito deles. Eles fizeram o trabalho, eles, tipo, construíram o produto massa. Aí, eles trouxeram desenvolvedores, eles ajudaram os desenvolvedores com as taxas e tal, apostaram, que nem eu disse, essa empresa aqui de Porto Alegre, o nome deles é Aquiris, tá? Eles fizeram um jogo que se chama Ballistic Overkill, eu acho. Tem um jogo na Steam e teve uma época que ele fez bastante sucesso, porque por causa da Unity ele rodava dentro do Facebook. Ele rodava com o player online da Unity dentro do Facebook, tá? E eles apostaram nesse pessoal. Eles tinham uma parceria e tal. Eles fizeram isso. Só que, de novo, o que é mais importante? A engine ou os jogos? Porra, a engine é importante pra caralho, ela precisa existir. Mas, tipo, sem os jogos e os desenvolvedores que estão trabalhando na tua plataforma, se eles te largarem de mão, o que sobra pra tua engine? Sabe? A reputação da tua engine destroçada que os usuários estão largando. Então, enfim, isso que aconteceu agora com a Unity. E mancada. Eles vão ter que reganhar essa confiança. Não é fácil. E como eu disse, eles já foram uma piada. A gente leu por aí, uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro bloco de Unity aqui, que em algum lugar, e eu não sei, porque eu vi no blog deles e não tem texto oficial até agora, que alguém disse assim, mas da cobrança que a gente vai mandar pros desenvolvedores por instalação, a gente vai ter um cap de 4% de todo o dinheiro que o app ganhou pra poder te cobrar. Então eles meio que... Alguém falou, eu não sei, não tá oficialmente aqui, que eles não iam assim, tipo, o meme do Pacu da Unity lá, que a gente postou, que era tipo assim, mande 200 e seja cobrado 2.000, tá ligado? Não é isso que vai acontecer a princípio. Mas, dando todo esse comentário sobre, tipo, por que provavelmente eles fizeram isso, uma jogada meio mafiosa pra tentarem estabelecer
esse sistema de propagandas deles, perderam totalmente a confiança do pessoal. Notícia interessante, e vamos procurar aqui. Godot Engine, não notícia interessante, um aspecto interessante, ó. Era godotengine.org. Essa engine eu também já tenho ouvido falar dela há muito tempo, menos tempo do que a Unity, mas ela é uma engine open source, né? Software livre, para fazer jogos, que eu não sei se ela começou como um clone da Unity, mas enfim, ela tem um paradigma parecido com o da Unity. Então as pessoas comparam as duas, elas são comparáveis, que o pessoal diz assim, se tu quer uma engine open source, que seja software livre e tal, procurem a Godot. Tu não começou o jogo ainda, tu não sabe usar Unity, não sabe usar Godot. Vai atrás dessa aqui. Então, e daí, que nem disseram no chat, bem interessante. Essa Godot tava até agora há pouco, até alguns anos atrás, sei lá, na posição que a Unity já teve há muito tempo atrás. Que é tipo assim, ok, isso é um brinquedo, isso é interessante, mas isso não é uma engine séria. Isso não é... Quais jogos lançaram com essa engine? Eles têm as capacidades necessárias e tal. Beleza. Agora que a Unity cagou e deixou essa bola quicando infinitas vezes ali, a bola tá 2 semanas quicando ali. Quase 2 semanas, né, que eles não resolveram essa situação. Várias pessoas que estão com jogos no início ou que estão pensando em fazer jogos estão dizendo, vamos dar uma chance para essa Godot. É parecido com a Unity, é software livre, então nós não vamos ter esse problema de fecharem a engine e nos cobrarem, porque se acontecer isso, alguém vai fazer um clone dela, né, um fork dela, e a gente resolve esse problema. Tem uma comunidade legal e alguns desenvolvedores que tem grana, como por exemplo o Terraria, que nem o chat nos falou ali, disseram, nós vamos botar grana nessa engine para desenvolver, para ajudar a desenvolver as coisas que a gente precisa. Porque isso é outra coisa que eu não falei. Quando a tua engine ela vira coisa de gente grande e mais pessoas procuram usar ela, por exemplo, se um jogo grande vai para uma engine, eles vão dizer, olha só, a gente usa uns shaders aqui, a gente tem um sistema de shaders para fazer iluminação e não sei o que. A tua engine não tem suporte para isso. Implemente isso e daí o nosso jogo vai ficar melhor. E daí eles trabalham junto, entendeu? Eles evoluem em conjunto. A gente tem um sistema de caching de texturas que precisa fazer isso. E daí a engine vai evoluir junto. Então tem gente que está colocando esforço, trabalho e dinheiro agora em cima disso porque tem um interesse renovado. E o open source ganha muito com isso. Então, na realidade, essa notícia acabou sendo, tipo, maneira, assim. O pessoal do open source tá tipo, eita, caralho, muito bom. E então é basicamente isso o update sobre a Unity. Provavelmente eles tentaram dar uma de Twitter, dar uma de Reddit, dar uma de outros sites, se diferenciar no mercado, se diferenciar na real, na época, na questão de ganhar dinheiro, com um sistema de propagandas próprio, inventando um sistema bizarro de cobrança para que as pessoas ficassem com medo e caíssem para dentro desse sistema. Perderam a confiança dos usuários, algo que eles tinham que entender bem, porque eles já passaram muito pela parte de ser vistos como uma piada e uma engine que ninguém usava. E a Godot ganha muito com isso. Vamos ver o que vocês acham, chat. Boa noite para quem deu boa noite. Tem artigos de pessoas que vêm da Unity para Godot. Esse pessoal é muito esperto, muito bom. E vai virar algo parecido com o Blender. Eu vi um pessoal citando isso, que é tipo assim, o Blender também já foi visto como essa coisa que era meio ruinzinho, meio não tem todas as funcionalidades e tal. Mas tem estúdios, né, que usam o Blender para animação 3D, tem estúdios de jogos que têm usado eles para modelagem e para textura, todo esse tipo de coisa. E daí começaram a meter grana e hoje eles têm uma fundação, né, que são várias empresas que metem grana e gerenciam o projeto junto. E hoje o Blender é um projeto de respeito, assim. Vai ter pessoas que dizem, não, mas é que o Maya é muito melhor, o meu estúdio só trabalha com Maya, o meu estúdio só trabalha com, sei lá, esqueci o nome dos outros softwares. Mas hoje o Blender é um concorrente de respeito, então a Godot provavelmente tem a oportunidade de seguir esse caminho agora. Tu viu que a Rockstar tá vendendo jogos craqueados? Eu vi. Isso é bem comum, se vocês procurarem, tem muitos casos assim que é tipo... O pessoal que faz crack e pirataria dos jogos, né? Quem não sabe o crack... Eu tô falando pra vocês... Óbvio que vocês estão careca de saber, mas... desculpa, vocês estão calvos de saber. Vou ser politicamente correto. Os crackens são o quê, né? Quando a gente tira as proteções do jogo anti-pirataria pra que ele possa ser distribuído, né?
ilegalmente para as pessoas, mas no futuro ter essas versões limpinhas dos jogos sem as proteções às vezes salva os jogos, porque às vezes as empresas perdem os jogos originais que tem as proteções e precisam de uma versão craqueada ou precisam eles mesmos craquear a versão para que ele possa rodar no software no hardware mais moderno, essas coisas. Então, tipo, várias vezes quando as empresas vão lançar remasters e versões novas dos jogos, o pessoal descobre que eles baixaram uma versão pirata e modificaram ela ou empacotaram ela de alguma maneira porque os piratas mantiveram o software melhor do que a empresa. Mas nada de novo no capitalismo, né? Quando tu faz a pirataria no amor, porque tu diz, porra, esse jogo é muito bom, e eu não vou ganhar dinheiro nenhum, eu vou tirar tempo do meu dia só pra competir com um bando de nerdola pra ver quem pirateia mais jogos. Essas pessoas têm muito mais amor do que geralmente a distribuidora ou, né, a empresa no final do dia que só é dona dos direitos. Não tô falando dos desenvolvedores, dos artistas, essas pessoas amam o jogo também. Mas jogos de 30 anos atrás, às vezes quem tá cuidando são literais demônios que têm os direitos autorais dos jogos nas mãos. Muito obrigado pelo sub. Aí no jogo tem a marca dos piratas, exato. E isso é muito legal. Geralmente, grupos de pirataria, eles colocam easter eggs ou marcas suas dentro das coisas que pirateiam exatamente pra poder descobrir, né? Teve vários exemplos. Eu acho que teve um que a Ubisoft usou o jogo craqueado. Ou, se não me engano, a Ubisoft lançou uma coisa que era tipo a coleção de trilha sonora de todos os Assassin's Creed. E daí os arquivos de música eram ripados do jogo por um grupo de pirata, tá ligado? Há vários anos atrás. Então isso acontece o tempo inteiro. Fechamos a notícia sobre a Unity? Fechamos. Nós temos uma outra aqui. A Nintendo fez... a Nintendo, o que eles fizeram, Pesadelo? Se não me engano, eles colocaram um emulador do Nintendo 64 ou do GameCube no Mario 25 anos lá que eles fizeram, que era Mario 64, Mario Galaxy e Mario Sunshine, eu acho que era esse. Que foi uma piada isso aí. Que era tipo, eles lançam Mario 64 na mesma resolução sem rodar 60 FPS. Tipo, se vocês vão fazer um jogo de aniversário, eles não lançaram nem... Eles podiam, tipo, ter lançado rodando a 60 FPS a versão de Nintendo DS, tá ligado? Que a versão de Nintendo DS tem mais fases, tem mais personagens. Eles podiam ter os dois jogos, ou de qualquer... não, tu tem que ter a versão original pela nostalgia, mas faz uma versão melhor. Porra, é 25 anos do Mario. A Nintendo é bizarro, porque pra algumas coisas eles são tão caprichosos, e pra outras eles... foda-se. E era $60, eu acho, né? Mas enfim, eu acho que eles usaram isso. E é irônico porque, se não me engano, esse mesmo emulador tá se fudendo agora porque a Nintendo tá indo atrás deles porque eles tinham material as chaves criptográficas do Wii no código, né? O Dolphin, o emulador. Ainda se chama Dolphin, sim. Enfim. Enfim, a hipocondria. Eu vou recomendar um canal pra vocês também aqui, ó. Modern Vintage Gamer. Eu sempre recomendo esse canal aqui. Não vou reagir em nenhum vídeo porque é tudo escrito é tudo em inglês e tal. Mas eu adoro o canal dele porque, assim, ele fala, olha só, fazendo overclock do Twitch, o negócio da Rockstar vendendo os jogos. Aí ele fala, ó, kit de desenvolvimento do Xbox, ó, 60 FPS no Bloodborne, falando sobre a arquitetura de hardware do Nintendo 64, Red Dead Redemption rodando a 60 FPS no Switch. O canal dele é muito bom. E ele sempre comenta essas coisas aí, tipo, a Nintendo botou um emulador lá dentro, eles... como quebraram a segurança pra fazer pirataria do Play 1, do Play 2, do Nintendo 64, do Super Nintendo. Ele tem vídeo sobre tudo isso, eu adoro esse canal. Ele é brabo mesmo. E esse Some Ordinary Gamer eu não conheço, mas fica a dica, depois eu vou dar uma olhada. E esse cara, se não me engano, ele faz portes de jogos antigos pra hardwares novos, várias coisas assim. Se não me engano, ele trabalhou no Shantae, nos jogos da série Shantae, que é daquela gêniazinha que dá cabelada. Que, enfim, fica a dica aqui desse canal. Agora eu fechei o corte. Esse canal é muito bom, ele é um desenvolvedor que sabe se comunicar com as pessoas.